Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais um dia em que nós ainda festejamos, a Páscoa. Estamos aí no tempo da 8ª da Páscoa, um tempo que nos mantém com esta alegria, com essa esperança da salvação muito viva em cada um de nós, e o convite de nos deixarmos ser conduzidos ainda mais por nosso Senhor, que nos deu este grande presente, que é a vida plena, a vida nele, a vida que não se esgota, não tem fim, a vida eterna. E hoje a liturgia, ela vem nos apresentar, ela vem nos revelar uma das grandes características que deve ser vivida por cada um dos cristãos, que é o anúncio do Evangelho. O que vem a ser o anúncio do Evangelho? O anúncio do Evangelho é o anúncio do próprio Cristo, o anúncio do nosso Senhor. É apresentar a cada uma daqueles que convivem conosco, que ao longo de nossas vidas virão a se conectar conosco. Às vezes, há alguns que nós nem temos tanta certeza desta conexão, nem será algo íntimo, mas ainda assim nós somos convidados a levar Jesus Cristo a cada um, a cada uma. E o Papa Francisco, nesse dia, ele vem nos ensinar algo que é muito importante. Ele vem nos dizer que esse anúncio do Evangelho, ele sim deve ser realizado por meio da palavra de Deus, por meio da pregação do Evangelho, mas em especial o anúncio do Evangelho ele é realizado na vida do cristão. É a vida do cristão que leva a cada um dos irmãos e irmãs o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, porque nós, como Paulo disse, nós somos convidados a todo momento a viver por Cristo. Paulo respondeu de forma integral a esse chamado.
Mas esse chamado é para cada um de nós. Se vivemos, vivemos por Cristo, vivemos para Cristo. E isto é algo que já leva Deus à vida de cada um daqueles que estão conosco, daqueles que esbarram com a gente ao longo da nossa caminhada. Muitas vezes nós nem sabemos, mas de alguma forma o Senhor usa de cada um de nós que somos instrumentos dele para tocar a vida do irmão. Por isso, não desprezemos nenhuma das possibilidades que o Senhor pode dar para levarmos o nome dele, levarmos o amor dele às outras pessoas. Muito pelo contrário, nosso papel é verdadeiramente entregar a Deus o nosso tudo, a nossa vida, de forma integral, para que Ele use dela da forma como Ele bem desejar. Os dons, eles são distribuídos. E não são distribuídos conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Pai. Não cabe a nós exigirmos, mas também não cabe a nós desprezarmos aquilo que Ele nos deu. Não se sinta nunca como que alguém que fosse dispensável por Deus. Porque para Deus, a nossa entrega, ela não é medida em quantidade, mas ela é medida na reta intenção de se entregar ao Senhor. Jesus, ele não desfaz da nossa oferta gratuita, independente do tamanho que ela seja. Não existe para Deus alguém que seja grande ou pequeno. Muito pelo contrário, Deus nos ama de uma maneira que nós, apesar de não compreendermos, nós sabemos que é uma maneira única e especial. E o amor dele por nós não tem limites. Não existe quantificação para o amor de Deus. Por isso, se entregue, para que a gente possa cumprir aquilo que Jesus diz hoje no Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E ao anunciar o Evangelho, anuncie de acordo com o que Deus lhe dá no momento. Deus lhe deu a graça da pregação, coloque à disposição da comunidade. Fale de Deus. Deus te deu a graça da oração. Entregue a cada um daqueles que você conhece, a cada um daqueles que te pede oração. Entregue a sua intercessão para Ele. Deus te deu a graça belíssima de viver para o Cristo verdadeiramente. Saiba que o seu testemunho, ele é muito maior do que qualquer falatório. Falatório não no sentido pejorativo, mas no sentido de que o exemplo, ele conduz a pessoa, ele atrai a pessoa até Deus. Jesus Cristo foi o primeiro a nos mostrar isso. Jesus, ele fez tudo para mostrar o Pai, mas principalmente ele foi um exemplo de vida de Deus. E ele fez isso com tanta singularidade, com tanta perfeição, que se nós queremos conhecer a Deus, basta olharmos para Jesus. Jesus é a manifestação de Deus, é a revelação de Deus para cada um de nós. Que nós possamos aprender com Ele. Ele que revelou o Pai para nós, agora cabe a nós, seus discípulos, seus seguidores, revelar Ele próprio a cada um daqueles que nós estamos, que nós temos a graça de conhecer, de estar na presença daquelas pessoas. E, para terminar a reflexão de hoje, algo muito importante, duas coisas.
Primeiro, não se preocupe se o outro ouve ou não, se o outro acredita ou não. Como o próprio Papa Francisco disse, nós não precisamos convencer ninguém. Nós precisamos simplesmente anunciar. O efeito da anunciação cabe a Deus, não cabe a nós. Porque nós não fazemos por nós mesmos, mas nós fazemos para engrandecer o nome de Deus e para apresentar esse nome a cada um daqueles que Ele nos confia. E a última, o que a primeira leitura diz. Pedro e João, eles são chamados e são intimados a não falar mais de Jesus. E a resposta dele é o término da nossa reflexão de hoje, a resposta deles. Na primeira leitura, Pedro e João vai dizer: e eles responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Querido irmão, quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que ouvimos, sobre o que é revelado a nós, sobre o que o próprio Jesus vem a cada dia nos mostrar, nos ensinar, nos revelar. Querido Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor caminha muito próximo de nós, porque o Senhor tem prazer em se mostrar a nós, em se fazer conhecer. Nós te pedimos, dê-nos a graça de estarmos na tua presença, de sabermos que é o Senhor e de aprendermos contigo, de vivermos para ti e de sermos íntimos e íntimas do Senhor. Para isso, fica conosco, pois precisamos de ti para sermos fiéis ao Senhor, à tua palavra, à nossa missão. Muito obrigado, Jesus. Amém.